Fala, meus farofeiros, como vocês estão? Olha só que maravilha, eu tô aqui hoje nesse parque aqui na cidade de Maebashi, que é onde eu moro. Hoje está acontecendo o que a gente chama de Hanami, que é basicamente você vir ao parque, observar o florescer das flores de cerejeira, né, da sakura, e tá muito bonito. Hoje é sábado, as pessoas estão aqui no parque fazendo piquenique, conversando, porque aqui no Japão, no mês de abril, é considerado como se fosse o renascer, né, como se fosse o recomeço de um novo período. É tanto que é nesse período de primavera e de florescer da cerejeira que se dá início, por exemplo, o ano letivo, que se dá início o ano fiscal aqui no país. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Isso aqui é basicamente uma introdução para falar sobre as 5 coisas que eu mais estou gostando aqui no Japão. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Assim, cada vez mais vamos aumentando essa legião de farofeiros, tá certo? Já curtiu o vídeo? Então agora vamos para nossa lista. Primeira coisa que eu estou gostando muito aqui no Japão, que eu até meio que já adiantei no vídeo passado, quando eu contei a história da polícia, né? Quando eu fui parado pela polícia. Se você não assistiu esse vídeo, já vou deixar aqui linkado para que você já possa assistir depois que terminar esse, tá? Tá bem interessante, fala um pouco de como que foi a sensação de ter sido parado como estrangeiro aqui no Japão pelos policiais. Será que eu fui pra cadeia? Será que eu fiquei detido? Será que eu levei alguma multa? Enfim, você vai conhecer a história completa nesse vídeo, tá? Deixa só a moto passar aqui, porque... Enfim, acho que agora dá certo. Bom, mas a primeira coisa que eu tô gostando muito aqui no Japão é justamente a sensação de segurança, galera. Assim que a gente foi liberado, e quando falaram assim, se vocês quiserem, vocês podem ir de madrugada lá na loja de conveniência, vocês podem andar de madrugada pra, sei lá, bater um papo, para vocês passearem, espairecer, né? Só cuidado, claro, para não fazer muita baderna, porque tem muita gente dormindo. Mas essa sensação é muito incrível, porque eu não sentia isso no Brasil, sinceramente, nem quando estava de dia. As pessoas mais próximas de mim já sabem o azar que eu tenho, porque eu já fui assaltado 4 vezes só em Natal. Eu fui assaltado dentro do ônibus, eu fui assaltado chegando na escola, eu fui assaltado chegando da faculdade, eu fui assaltado em frente da casa de uma amiga minha, quando eu estava lá conversando com ela. Lá em casa, meu irmão já foi assaltado, minha irmã, minha mãe, minha prima que mora com a gente, a nossa casa já foi invadida. Ou seja, é um azar tremendo. Ou é azar, ou então realmente a situação tá bem mais complicada do que a gente imagina, né? E isso é porque a gente mora em Natal, que nem é uma capital assim tão grande quanto São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então imagine, depois de passar por tantas experiências como essa, eu andava sempre assim, ó, olhando de um lado para o outro, olhando para frente e para trás para ver se não tinha ninguém me seguindo. Quando vinha uma moto atrás de mim que eu ouvia o barulho, nossa, já gelava na hora. E se tivesse 2 pessoas, então aí é que eu ficava preocupado. E aqui no Japão isso não existe, cara. É muito incrível você poder sair na hora que você quiser, sair de madrugada sem se preocupar com a hora que você vai voltar. Se você tá lá deitado na cama e, poxa, que vontade de comer, sei lá, alguma coisa doce, não tem nada aqui em casa, você pode ir lá na conveniência, ela é aberta 24 horas e você pode ir a pé sem preocupação nenhuma, pode levar o celular, ficar ouvindo música, porque não vai acontecer nada com você. Então essa é uma das primeiras coisas que mais me surpreendeu aqui no Japão e uma das que eu mais gosto, é justamente a segurança. A segunda coisa que eu mais gosto aqui no Japão, que até agora tem sido muito bom, é justamente também essa situação de ter tudo sempre perto de você, ter tudo sempre à mão, é tudo muito conveniente. Se você tiver vontade de comer alguma coisa, você vai na conveniência. Tem muitas redes de loja de conveniência aqui no Japão e elas estão sempre perto de você. Lá perto de casa, por exemplo, tem a Ministop, mas você pode também ir em uma Lawson, você pode ir numa 7-Eleven. Então essas lojas, por estarem sempre perto, você acaba se sentindo até meio que mal acostumado, porque qualquer coisinha, faltou alguma coisa na sua casa, você pode ir numa loja de conveniência, porque elas vão estar abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Sem brincadeira, galera, elas estão abertas sempre, a todo momento. Eu fico só pensando como que deve ser a escala da galera que trabalha nessa loja, porque deve ser cansativo, mas é assim que acontece, tá? E é o que você pode achar numa loja de conveniência como essa? Bom, você pode achar desde pratos completos, assim, de fato, como se fosse uma marmita, com arroz, carne, frango, legumes, salada. Você pode achar sobremesa, você pode achar até ingredientes, né? Por exemplo, sei lá, você vai no mercado e o mercado já fecha, né? Tá fechando
atualmente alguns mercados 9 da noite, 10 da noite, por aí. Então não tem mais nenhum mercado aberto, mas você quer comprar algum ingrediente para, sei lá, café da manhã, então você pode ir na loja de conveniência, porque vai ter lá macarrão, vai ter arroz, vai ter, claro, comida instantânea também, vai ter bebidas diversas, alcoólicas ou não, vai ter muita bala, muita guloseima, vai ter salgado, vai ter, nossa, vai ter de tudo na loja de conveniência. Você também pode pagar as contas, você também pode fazer impressão de alguma coisa, basta você levar o arquivo no pendrive e fazer a impressão lá pela loja de conveniência. Você também pode fazer cópia, né? Enfim, a loja de conveniência, como o próprio nome fala, é bastante conveniente para muita coisa, e o mais legal é que tem isso em todo lugar. Além disso, aqui no Japão, em todo canto, como eu já falei também em um dos vídeos, você vai ter aquelas máquinas de venda automática, principalmente de bebida, mas você vai ter venda automática de vários tipos. Você vai ter máquina vendendo cigarro, você vai ter máquina vendendo comida também, mas pelo menos aqui onde eu moro, as mais comuns são as de cigarro e principalmente as de bebida. Lá perto de casa, praticamente toda a rua tem uma dessas máquinas, e isso acaba tornando tudo muito fácil. Então essa conveniência, essa vida mais tranquila, mais fácil de ter tudo sempre perto de você aqui no Japão também é uma das coisas que eu mais gosto. A terceira coisa dessa lista aqui no Japão é o tratamento que o pessoal das lojas, dos estabelecimentos dão para os seus clientes. Pelo menos no Brasil, galera, já teve situação de eu entrar em uma loja, precisar de um atendimento e não ser tão bem tratado. Você sente que a pessoa está lá fazendo aquilo à força. Não que aqui no Japão a galera sempre esteja 100% com vontade de trabalhar e fazer o seu melhor pelo cliente, mas pelo menos, vamos dizer assim, que eles fingem. A pessoa da loja sempre vai se esforçar para te entender, mesmo que você esteja com alguma dificuldade de se expressar, de falar exatamente do que você quer, e isso faz com que você também sinta que você realmente importa, que aquele consumo que você está fazendo naquele estabelecimento, que aquela compra que você está fazendo realmente é importante para eles, e você acaba se sentindo com vontade de voltar mais vezes naquele lugar. Então isso para mim é essencial, é um bom atendimento, e isso pode ser tanto na loja de conveniência, pode ser no supermercado, pode ser em um shopping, uma loja de roupas, não importa, eles sempre vão te tratar bem, com atenção. Você sempre que entrar numa loja vai ouvir alguém falando, seja muito bem-vindo. Isso também pode ser até no McDonald's, é sério, isso acontece também. O pessoal é muito bem educado, é com um sorriso no rosto, uma voz amigável, isso também é algo que me encantou e eu gosto bastante aqui no Japão. O tratamento que o pessoal aqui do Japão dá para os clientes. E isso independente se o cliente é estrangeiro ou japonês. Você sempre vai ser bem tratado aqui. Ah, importante falar que não é porque você é bem tratado que você deve se sentir na obrigação de dar algum tipo de gorjeta. Pelo contrário, aqui a gorjeta pode ser entendida até mesmo como uma ofensa. É uma das coisas que vocês não podem fazer aqui no Japão. Porque para essas pessoas que trabalham nas lojas, o sentimento é de que só por você estar naquela loja consumindo e ser atendido por essa pessoa que trabalha lá, já é uma honra para eles. Então não tem para que você pagar a mais além do que você está consumindo. E atendimento para mim é algo essencial. Então para mim essa é uma das coisas que mais me encantou aqui no Japão. A quarta coisa que eu mais gosto aqui no Japão é a variedade. Então, pelo Japão ter sido um país que durante muito tempo ficou com as fronteiras fechadas, isolado em sua própria cultura, algumas pessoas podem pensar que aqui tudo vai ser do jeito japonês de ser. Mas na verdade é diferente. O Japão é um país muito globalizado, então aqui em uma cidade que não é nem Tóquio, é uma cidade que é bem menor do que Tóquio na verdade, que é Maebashi, você pode encontrar, por exemplo, culinária de tudo quanto é país. E se eu quiser ir num restaurante indiano, eu vou achar. Se eu quiser ir num mercado americano, eu vou achar muitos produtos dos Estados Unidos. Se eu quiser procurar um mercado que tenha produtos brasileiros para consumir, eu também vou encontrar aqui. Se eu quiser ir, por exemplo, numa igreja católica ou talvez até numa igreja, eu não vi igreja protestante, mas eu vi igreja mormon aqui também nessa cidade, então também tem, assim claro, como os templos budistas, tem os santuários shintoístas, né? Ou seja, essa variedade que tem aqui no Japão é uma das coisas que mais me encanta, porque aqui você talvez vai encontrar coisas que nem no Brasil, que é um país que o pessoal fala que é tão variado, você vai encontrar. Aqui perto de casa, por exemplo, tem um restaurante italiano, né? Então, se eu quiser algum dia ir lá provar alguma coisa, e o preço é muito bacana, inclusive, eu vou poder frequentar esse restaurante italiano e
mesmo sem ir à Itália, eu vou ter um pouquinho do sabor de como é a culinária de lá. Além, é claro, da culinária japonesa, né? Assim, pra mim, eu que sou suspeito para falar, na verdade é incrível. Eu gosto muito da comida daqui do Japão, então não foi nem um pouco sofrido a minha adaptação aqui, até porque na minha casa, lá no Brasil, eu já costumava de vez em quando preparar alguma coisa da culinária japonesa, tanto porque eu queria provar e saber como era o sabor, como também porque eu queria me acostumar, né, já que eu já estava planejando vir para cá. Comer arroz japonês, eu já gostava muito no Brasil, aquele curry rice, né, que é um arroz com curry, eu também já comia no Brasil e eu sou apaixonado. Toda semana aqui no Japão eu tenho que comer pelo menos 2 vezes. Aquele bolinho de arroz, onigiri também, eu já comia no Brasil e eu fazia muito em casa, minha mãe também gosta bastante. Então essa variedade que tem aqui no Japão, tanto de sabores como os doces japoneses e a culinária japonesa, como também as internacionais, brasileira, italiana, indiana, enfim. Essa variedade de opções de diversos países, de várias nacionalidades, isso me encantou aqui no Japão, porque de fato a gente pode ficar um pouco receoso, né? A gente tá indo para um país que fica do outro lado do planeta. Será que vai ter alguma coisa familiar para mim? Será que vai ter alguma coisa em que eu vá me encaixar? E sim, mesmo que você não se encaixe tanto na cultura japonesa, você vai achar em algum lugar alguma coisa que seja familiar para você e que vai te deixar mais confortável aqui no país. Então, isso daí é uma das coisas que também me encantou, me surpreendeu e eu estou gostando demais. A quinta coisa que eu estou mais gostando aqui no Japão é um pouco suspeito assim para eu falar, que é a pontualidade. Lá no Brasil, pode-se dizer, né, que eu não era uma pessoa muito pontual, né? Os meus amigos, as pessoas que convivem comigo sabem bem disso. Se marcavam um compromisso comigo às 5, era bem provável que eu fosse chegar às 6, 6:30, por aí, né? Isso se não for para pior. No entanto, se atrasassem comigo, aí eu ficava chateado, ou seja, assim, eu era um pouco egoísta, né? Aqui eu chego no Japão e se eu quiser pegar um ônibus, lá no ponto vai ter a lista de horários em que o ônibus passa e naquele exato horário, naquele exato minuto que está lá na placa, o ônibus chega no ponto e você sobe, você não vai atrasar. Isso acontece não só com ônibus, mas também com trem, com um carro que vai me pegar lá em casa para me levar para o trabalho e do trabalho para casa também, é super pontual. Isso me deixou muito satisfeito, né, de saber que se eu precisar pegar um ônibus ou um trem ou sei lá, algum tipo de transporte que tem horário marcado, ou se eu precisar ir para o cinema, precisar ir para algum evento, alguma coisa da escola, o horário que está marcado é o horário que vai acontecer. Então isso me deixou bastante encantado aqui no Japão. No entanto, para mim, que já não sou muito pontual, isso daí pode ser um pouco complicado. Eu tive que me adaptar, né, para, por exemplo, evitar chegar atrasado na escola. Então, por exemplo, se minha aula começa às 9 da manhã, eu tenho que acordar por volta das 7:30 da manhã, por aí, para que dê tempo de mexer no celular, de levantar, de tomar banho, fazer café da manhã, de me arrumar, ir para a escola. E como pela manhã eu sou muito lento, devagar, então eu acabo levando um pouco mais de tempo. E aí acontece de ter que ir para a escola pedalando na maior força para não chegar atrasado. Então isso foi algo que eu tive que me adaptar aqui. Ou seja, a pontualidade também é uma coisa boa e também pode ser algo ruim se você não costuma ser alguém tão pontual, né? Mas ainda assim é uma das coisas que eu gosto aqui no Japão. Então é isso, galera, são essas as 5 coisas que eu pensei de início que estão me encantando aqui nesse país. Pode ter outras coisas que eu não tenha lembrado nesse vídeo, mas se você, por exemplo, tem alguma dúvida de alguma coisa que tem aqui no Japão e você queira saber, já deixa aí nos comentários também, pode falar comigo lá no Instagram. E aí, quem sabe eu faça um outro vídeo com outras coisas, né, que tenham aqui no Japão e que realmente eu vou poder dizer se é verdade ou não, se eu passei por isso ou não e tirar alguma dúvida que vocês tenham, tá certo? Eu já estou preparando um vídeo para falar também das 5 coisas que eu não estou gostando tanto aqui no Japão. Porque sim, como qualquer outro país nesse planeta, o Japão tem coisas muito positivas, mas também tem algumas coisas que podem melhorar. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para pessoas que você acha que possam se interessar pelo conteúdo que nós produzimos, tá? Eu falo nós como se tivesse outra pessoa, porque só sou eu que faço isso daqui. Mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado e até a próxima, já, né?